O ano está acabando, está chegando nos seus finalmente. Já, né, passou do Natal essa altura do campeonato, pelo menos nessa altura do campeonato quando o vídeo for lançado, né, eu tô gravando antes do Natal. Mas, né, o ano tá acabando e com isso eu quero trazer uma retrospectiva aqui, um tanto quanto curta, mas bem interessante, falando aqui daqueles que, pelo menos para mim, e dos que eu assisti, é claro, foram os melhores filmes desse ano. Quero abordar aqui 5 filmes que foram os melhores, top tier, peak fiction de todos os filmes que foram lançados esse ano de 2024 e que, como eu disse, né, que eu assisti. Não vi tudo, infelizmente. Estou tentando melhorar como cinéfilo, mas, né, foi o que deu pra ver. Mas eu acho que já tem alguns aqui de muita qualidade, eu acho que a grande maioria vai concordar que são ótimos filmes. Talvez você discorde das posições, mas você vai concordar com certeza que são ótimos filmes. E bem, é sobre isso tudo que eu vou falar aqui hoje, mas antes de qualquer coisa, é bom sempre pedir a vocês. Se você não fez isso, deixa o seu like aí embaixo, beleza? Ajuda muito aqui no canal. Mas bem, é isso. Eu sou o Guilherme Elias e esse é mais um vídeo do Universo Alternativo. E bem, aqui em top 5, em quinto lugar, temos aquela que foi com certeza entre as animações em longa-metragem que saíram esse ano, foi com certeza a mais elogiada. Pode não ter sido a mais famosa, né, porque teve Divertidamente 2, mas com certeza foi a mais elogiada, que é Robô Selvagem. Um filme aqui que com certeza dispensa elogios. E bem, caso você não saiba, sobre o que se trata esse filme? E bem, ele se passa num futuro meio distópico ali, onde, após uma certa situação, uma robô de cuidados domésticos ali acabou caindo em uma ilha desabitada durante o processo de uma entrega. E essa robô ali se vê obrigada a ter um convívio com vários animais que habitam ali naquela ilha e também após certas situações ela se vê numa situação muito complicada, mas que ela vai ter que lidar. Ela se vê como a cuidadora de um filhote órfão de ganso. E bem, eu sei, a história parece bem simples até, e se você olhar nos pormenores da história do filme é bem simples mesmo, mas ele surpreende bastante, com certeza pela sua qualidade, principalmente sobre a qualidade da animação. A animação ela adota aquele estilo que vem se tornando cada vez mais comum depois de Homem-Aranha no Aranhaverso, que é esse estilo que mistura o 3D com o 2D, que cria essas obras muito mais artísticas visualmente, digamos assim. Se você for ver as cenas desse filme, você nota o quanto a animação dele parece quase uma pintura. E realmente, esse é o grande ponto assim da animação do filme, é esse estilo tão bonito dele. E bem, em relação à história, ela também é ótima. Os 2 primeiros atos ali desse filme ali, as 2 primeiras metades desse filme são espetaculares, dignos de nota 10, uma história bem interessante, bonita, bem desenvolvida e roteirizada, que busca aprofundar muitas questões de relações, sobre o que é ser alguém, sobre viver, sobre paternidade ou maternidade também, sobre várias questões muito bonitas que com certeza vão agradar tanto quem é criança, né, que é o público que esse filme se direciona, mas também quem é adulto, que consegue perceber muito mais das camadas desse filme. E com certeza ele tem uma qualidade muito alta nisso. O que impede ele de estar em posições maiores, para mim, é o seu terceiro ato, que apesar de ser não é nada tão horrível assim, mas eu acho que é algo que se decai muito, né? Não vou dar muitos spoilers, né? Mas, indo ali pro terceiro ato do filme, no seu clímax, ele acaba tendo umas mudanças bem estranhas de tom, principalmente, né? Ele toma alguns rumos narrativos que são bem diferentes do que estava tendo antes. Eu acho, inclusive, bem apelativos ali. Eu acho que fogem daquela proposta. Personagens ali são meio introduzidos nos 45 do segundo tempo. Tem algumas situações ali que chegam até ser meio bregas, que eu acho que fogem muito do resto do filme, que não funcionam muito bem. E por essa questão, por causa dessa parte final, que pra mim esse filme não tá numa posição maior. Se o terceiro ato desse filme tivesse a mesma qualidade dos 2 primeiros, cara, esse filme podia estar até em top 1, dependendo da situação. Mas infelizmente, né, o terceiro ato é do jeito que é. Indo pro top 4, né, o quarto lugar dessa lista, temos um filme que ficou bem famoso aqui no Brasil e bem comentado, por ser, claro, né, um filme brasileiro, cheio de polêmicas também, várias questões, que é Ainda Estou Aqui. Filme esse que retrata uma situação real
sobre uma família que padeceu ali dos vários males causados pela ditadura militar que teve aqui no Brasil no século passado. E bem, né, esse filme ele é totalmente dramático, ele é simplesmente voltado para o drama, ele possui muitas qualidades, eu tenho que dizer, né, os elogios que a grande maioria das pessoas estava fazendo acerca desse filme, de fato, não eram mentira. Quando eu fui ver esse filme, eu me surpreendi bastante pela sua qualidade, pela sua direção, principalmente por ser um filme brasileiro, muito filme brasileiro, infelizmente, né, tem coisa boa no Brasil? Tem, mas a grande maioria, infelizmente, das produções brasileiras são muito abaixo da qualidade que poderiam ter. E bem, o que temos aqui é um ponto fora da curva muito interessante, muito bem feito. Que bom que ficou famoso. Infelizmente, muita parte do burburinho dele envolveu polêmica política ali, que sinceramente eu acho besteira, independente de lados políticos. É um filme muito bom, muito bem feito, independente do que você opina, né? Independente de qualquer coisa, é uma história sobre algo que aconteceu de verdade. Infelizmente, é um retrato, né, sobre algo muito infeliz pelo qual nossa sociedade brasileira passou em dado momento da nossa história, que infelizmente também é um momento que muita gente nega ter acontecido, o que é muito triste. Mas é um filme que vale a pena. Eu recomendo, se você for ver, deixar de lado qualquer questões políticas. Na verdade, questões como espectro político, esse tipo de coisa, esquerda ou direita, é mal tocado no filme. É uma história realmente sobre um drama familiar e sobre os males que a ditadura causou nessa família, que foi, como eu disse, né, um fato que aconteceu de verdade. Eu acredito que muitas pessoas colocariam ele em posições mais altas. Eu só não ponho porque, sinceramente, eu acho que para eu pôr na posição maior, o filme tinha que ter tido um tipo de conexão emocional comigo ali, né? Como é muito baseado na minha opinião, esse vídeo aqui, esse top 5, eu não tenho me conectado tanto com ele como outras pessoas que eu vi falando aí, se conectaram, vi até falando gente que chorou e tudo mais. Eu não tive tanta conexão emocional com esse filme. É realmente um ótimo filme, muito bem feito, espetacular, mas não me pegou tanto quanto poderia ter pego. Por isso ele fica aqui em quarto lugar. Agora no top 3, no terceiro lugar, entrando aqui no pódio dessa lista, nós temos mais um filme de animação. Na verdade, um filme de anime, né? Que ficou um pouco conhecido ali. Acho que ele não teve muito tempo ali nos cinemas aqui no Brasil. Ele acabou chegando ali no streaming pela Amazon Prime. Filme esse que é Look Back. Look Back, que é uma adaptação de um mangá one-shot de volume único do autor Tatsuki Fujimoto, que se você é mais por dentro aí de anime, talvez conheça como o criador do mangá de Chainsaw Man. E essa obra aqui é bem diferente de Chainsaw Man. Ela é um drama também, é algo mais voltado pro drama ali, sendo uma história na qual nós acompanhamos duas garotas, né? Duas garotas ali do Japão que têm seus destinos entrelaçados, digamos assim, por causa do sonho de criar mangá. E nós vemos a história delas a partir disso, desde a sua infância até ao momento que elas chegam adultas, realizando sonhos, passando por traumas, questões, problemas. É um filme que, também pelo próprio nome diz, né, Look Back, né, olhe para trás, ele nos convida a olhar para trás, na certa situação ali. O filme realmente faz essa questão de olhar para trás, olhar para o passado, olhar para o que passou, e eu acho que faz um convite também para muitos de nós a olharmos para o que passou, no quesito que envolve situações em nossa vida, situações com outras pessoas com qual amamos, seja amigos, família, esse tipo de coisa. O filme é muito sobre isso, é um filme muito dramático. Dizem as más línguas que a história, né, pelo menos do mangá original e também do filme que é adaptado, foi baseada em certas situações da vida do próprio autor Tatsuki Fujimoto. Dizem isso por aí, mas eu não sei dizer se é verdade. É um filme espetacular, na verdade, ele não chega a ser um longa-metragem, porque ele não tem nenhuma hora direito, mas ainda assim ele é muito bom. Ele é incrível, espetacular e merece que você dê uma chance, ainda mais pra você curta, você vê ele rapidinho ali. Muito bonito, muito emocionante. Provavelmente muita gente esse filme deixa em lágrimas, inclusive, mas é um filme espetacular, um ótimo drama, uma ótima história de amizade e sobre essa questão de olhar para trás, olhar para o passado e para as coisas boas que se foram e tentar seguir em frente após isso. Acho que quem já viu o filme vai entender sobre o que eu tô falando, essa questão, né, de olhar pra trás, né, não só sendo algo a ver com o título do filme. E em top 2, no segundo lugar, na medalha de prata, digamos aqui, dessa lista, nós temos outro filme brasileiro. Sim, teve outro filme brasileiro que chamou muito a minha atenção esse ano,
que infelizmente eu vi pouca gente comentando. Eu também descobri ele bem depois que ele foi lançado, só porque o YouTube acabou me recomendando ali aleatoriamente um vídeo sobre ele, me chamou muita atenção e eu decidi assisti-lo. E é um filme que é espetacular, filme esse que é Abraço de Mãe. Abraço de Mãe é um filme de baixo orçamento, né? Ele é mais independente, que é do gênero de horror, não terror, horror. Não tem jumpscare nem nada de susto, mas tem esses elementos mais sobrenaturais, digamos assim, principalmente algo mais voltado ao horror cósmico, que é algo que me surpreendeu por ser um elemento inusitado e que eu não esperava ver em um filme brasileiro, mas do qual é boa parte aqui desse filme, e que é um filme muito, muito bacana, muito bem feito, espetacular, uma mostra clara de como o brasileiro consegue fazer obras incríveis. E bem, no quesito da história, sobre o que o filme se trata, ele acompanha uma bombeira chamada Ana, que após certos eventos traumáticos foi afastada do trabalho de bombeira, mas agora a gente vai ver ela retornando a esse trabalho. E logo nesse retorno, ela acaba se envolvendo em um chamado ali muito peculiar. Ela e sua equipe são chamados para evacuar um asilo caindo aos pedaços no meio de uma chuva torrencial extremamente forte. A questão é que esse asilo que eles estão indo procurar parece ser recheado de mistérios. E logo ao chegarem lá, eles se veem envolvidos em situações das mais bizarras e pelo jeito parece muito que o próprio asilo não quer deixar que eles saiam de lá. E bem, esse filme, ele com certeza, o que dá pra definir nele é que ele desbanja criatividade, porque como eu disse, ele é de baixo orçamento, ele é algo mais independente, então ele é um projeto que possui muitas limitações. Então depende muito da criatividade do diretor, dos produtores, de todo o pessoal ali da equipe que fez o filme para torná-lo bem feito, para torná-lo algo que mesmo que mexa ali com algo de horror cósmico, que é fantasioso, bem feito. E isso é algo que surpreende muito. Mas você vê ali que ao longo do filme tem um ótimo uso de efeitos especiais práticos, efeitos especiais digitais de computador, VFX e CGI. Você vê um ótimo trabalho ali de produção, de cenários, atores muito bons também. E você vê ali que tem todo um trabalho, um carinho para que mesmo com as limitações apresentadas pelo orçamento que o pessoal dessa equipe tem seja baixo, eles se esforçaram ali para criar um filme de ótima qualidade. Eu entendo que talvez para algumas pessoas que assistirem esse filme, pode ser um pouco confuso ali pro final, porque certas questões do filme não explica muito bem, mas eu entendo que o filme não tem necessidade de explicar essas questões, os seus pormenores, essas questões, pois é parte do charme, né, do horror cósmico que esse filme trata, ser estranho, ser meio sem sentido. É parte do que é o horror cósmico, é algo imensurável, meio incompreensível, digamos assim. E por último, no top 1 dessa lista, no melhor filme, pra mim, de 2024, nós temos ele, uma continuação de outro filme que é bom também, meio lento, mas que aqui dá uma guinada absurda com uma continuação espetacular, que é Duna Parte 2. Sei que muitos podem discordar dessa posição, eu coloquei esse filme, mas Duna Parte 2 pra mim é uma obra-prima do cinema. O filme ali que continua acompanhando a história do Paul Atreides após os eventos ali catastróficos que ele vivenciou no primeiro filme e sendo ali obrigado a viver entre os Fremen, esse povo do deserto do planeta Arrakis. E bem, ele é um filme espetacular, uma fotografia incrível, uma direção estupenda, atores ótimos, que esse cara atua nesse filme é um absurdo, é um filme cheio de ação boa, drama bom, romance bom, questões interessantes, ele fala muito sobre religiões, crenças também. Ele fala muito sobre falsas profecias, sobre manipulação de massas, sobre várias questões ali, ao mesmo tempo que traz uma história num universo extremamente interessante, uma ficção científica muito interessante, que aí no caso também se deve muito também ao livro que ele adapta, né? A criação ali original do livro é muito espetacular, mas aqui no filme é trazida de uma forma estupenda e que dispensa, cara, dispensa elogios. Se vocês quiserem me ver mais elogiar esse filme, eu tenho um vídeo bem aí que eu fiz com o meu review de Duna 2 e de Duna 1 também, eu fiz os dois no mesmo vídeo. Se vocês quiserem ver o vídeo, tá aí no card, eu falo bem mais do filme lá. Mas é um filme que eu dispenso elogios, é pra mim o melhor filme de 2024, um épico espetacular, algo que eu sentia falta há muito tempo. Eu não vi um épico tão bom desde Senhor dos Anéis. Mas com certeza, pra mim, o melhor filme desse ano, o melhor filme de 2024 é Duna Parte 2. E bem, essa foi a minha lista, essa pequena lista, esse pequeno top 5 de melhores filmes de 2024, segundo a minha opinião, dos que eu assisti.
E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do que viram por aqui. Mesmo que talvez você não concorde com as minhas opiniões, eu espero que o vídeo tenha sido bom. E eu espero até que vocês tenham conseguido achar aqui em meio a essa pequena lista alguma recomendação interessante de um filme que você não tenha visto. E no geral é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, peço isso novamente, é muito importante. Também, se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder notificação de nenhum vídeo novo, para estar sempre por dentro do que o canal aqui está trazendo para vocês de novidade, beleza? E é claro, compartilhe o vídeo com alguém que curte o mesmo tipo de conteúdo, tá? Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo.